faz falta é aquele repúdio justamente dos fiéis. Não é o controle estatal, é o controle social, no melhor sentido do termo, das pessoas repudiarem a exploração daquele espaço que é destinado para outro tipo de atividade, com religioso, espiritual, obviamente há orientação, muitas vezes, moral dos próprios fiéis, pelas autoridades daquela igreja, tudo isso faz parte. Agora, a política não era para fazer parte disso. E, infelizmente, os fiéis se deixaram engambelar pelo discurso político, pela propaganda feita pelos pastores, e são poucos aqueles que se rebelam. E muitas vezes, como são minoritários, eles se rebelam em silêncio, indo embora, né? Como muitas vezes a gente faz quando a nossa atividade não pode ser mais desempenhada em determinado local, porque o local virou outra coisa. Isso acontece em diversos mercados. E muitos fiéis saíram de determinadas igrejas porque não aguentaram aquele culto, não ao Senhor, não a Jesus Cristo, não a quem quer que seja, né, de acordo com cada religião, a autoridade divina, mas um culto a uma liderança política, muitas vezes populista, patrimonialista, cheia de telhado de vidro, mas sobre a qual não se diz nada de negativo naquele lugar. Evidentemente, só se diz algo de negativo sobre o grupo contrário, o rival eleitoral, a corrente ideológica que virou adversária, ou então, assim, isso é muito ruim, porque você gera uma decadência desses rituais e do próprio conteúdo tradicional daquela doutrina, né, de todos aqueles ensinamentos. Porque isso que a gente está vendo da exploração da fé alheia dessa maneira é algo completamente contrário ao cristianismo como um todo. Né? E, então, assim, ou eles saem, ou eles se rebelam e acabam sendo, enfim, criticados demais, se rebelam, que eu digo, manifestando publicamente o seu repúdio, podem ser eventualmente alvos aí de algum tipo de retaliação, não estou nem dizendo física, não, mas é aquele isolamento, é aquela maledicência, e, de fato, o Lula sempre teve quem fizesse para ele a exploração dentro do segmento católico. Então, ele tinha ali teólogos da libertação, ele tinha militantes petistas ocupando cargos na CNBB, ele tinha militante petista ocupando cargo no CONIC, ele próprio falou da tática gramsciana, né, de acordo com a revolução cultural proposta pelo ideólogo italiano Antonio Gramsci, de você infiltrar militantes em centros disseminadores de ideia da sociedade, justamente para ir conquistando mentes e corações sem que os cidadãos percebam. E aí, daqui a pouco, eles já estão espontaneamente votando no partido na hora que interessa para a chegada ao poder. Então, assim, conquistar a base da Igreja Católica estava dentro dessa missão da esquerda brasileira. E o Lula, naquele documentário Entre Atos do João Moreira Salles, lá do começo do milênio, foi gravado em 2002, na campanha de 2002, o Lula chegou ao poder em 2003, o documentário foi lançado em 2004. Ele falava a respeito dessa estratégia que os intelectuais petistas, né, se é que se pode dizer isso, tinham, e que ele achava muito demorada essa estratégia. Então ele colocou ali o ingrediente dele, conseguiu chegar mais rápido, essa é a onda que ele tenta tirar naquele momento. E Jair Bolsonaro, na prática, aplicou uma espécie de gramscismo de direita, né, de direita retórica, evidentemente, que a gente não vê a correspondência prática, apesar de toda essa propaganda. E foi penetrando no segmento evangélico no momento em que ele estava em ascensão. E foi oferecendo ali uma série de favores também para diversos pastores que em suas igrejas têm uma autonomia, então eles não são repreendidos por uma autoridade que está acima na hierarquia daquele grupo religioso, como acontece eventualmente no segmento católico. E os eleitores foram caindo na lábia bolsonarista e também em razão, é claro, a gente não pode deixar de apontar, que o Bolsonaro se apropriou ali de algumas bandeiras que de fato já eram posições majoritárias na sociedade. E a esquerda tinha muita gente falando exatamente o oposto.
E aí o pessoal acreditou, e acredita em muitas outras narrativas que não fazem parte da gestão administrativa como um todo. É mais uma questão de valor, de identidade. Depois o presidente chega lá e faz tudo completamente diferente, aquelas pregações, né? Mas é nesse estado, de fato, que a gente vive nesse momento.